Como fazer um sanduíche épico de lombo de porco? É saboroso, barato e rende muito. O primeiro passo é temperar a carne. Para peças muito grandes, eu costumo medir a quantidade de sal na balança, usando no máximo 4% do peso da carne em sal. Fazendo dessa forma não tem chance de erro. Esse lombo tinha 1,3 kg, por isso eu usei 52 gramas de sal fino. Coloque em uma caneca e adicione 1 colher de sopa de alho em pó, 1 colher de sopa de cebola em pó, 1 colher de sopa de páprica picante e um pouco de pimenta do reino. Depois de misturar os temperos, passe a carne para uma bacia ou forma e vá despejando tudo, cobrindo toda a superfície do lombo. Lembrando que o sal está contado, por isso não desperdice o tempero. Se não grudar tudo na carne, não tem problema, é só jogar na panela depois. Com o lombo devidamente temperado, reserve ele na geladeira e vamos preparar os ingredientes do caldo do cozimento. Vai alguns vegetais, uma cebola grande, tire a ponta e divida no meio no sentido do comprimento. Eu sei que se a cebola for perfeitamente esférica é difícil de achar o comprimento. Independente do seu corte, não vai dar errado. Só esse texto que não vai fazer sentido. Divida cada uma das metades em 4 partes iguais e coloque tudo em uma forma. Na forma também vai uma cenoura. Tire o talo, descasque, de preferência com descascador de legumes para aproveitar o máximo e depois corte em pedaços grandes. Para fazer um caldo saboroso é sempre legal ter alguns ossos guardados. Então se você não tem esse costume de guardar os ossos, comece a ter, porque é uma mão na roda para cozinhar. Tempere tudo com um pouco de sal e um fio de azeite. Misture tudo com a mão até parecer que está uniforme e leve ao forno a 200 graus, assando por 1h30. Ao tirar do forno, pode parecer ter um aspecto de queimado, mas é exatamente isso que nós queremos. Assar em uma temperatura baixa extrai bem o sabor sem torrar tudo. Com uma espátula, passe todo o conteúdo da forma para uma panela de pressão. Desculpe o estado da minha luva térmica, é que ela recentemente pegou um pouco de fogo, mas isso é história para outro dia. Nem é tão longa a história. Alguém, que talvez tenha sido eu, esqueceu ela dentro do forno. Também a história nem é tão recente assim. Após tirar tudo da forma, com ela ainda quente, jogue um pouco de água e remova a gordura que ficou presa usando a espátula. Essa gordura é bem importante no caldo porque dá muito sabor. Quando ela misturar na água, passe tudo para a panela. Se ficar gordura ainda grudada, é só repetir esse processo. Esse lombo era grande demais, então eu cortei ele no meio. Lembrando que para a segurança da panela de pressão, nunca enche ela mais do que 2/3. Posicione a carne na panela e se sobrar tempero na forma, ele vai junto. Pode colocar mais água se for preciso. Não é necessário que a carne fique submersa, mas de preferência a água tem que chegar até a metade dela. Tampe a panela e leve para um fogo alto. Quando pegar pressão, baixe o fogo para o mínimo e deixe cozinhando por meia hora. Antes de tentar abrir a panela, espere perder totalmente a pressão. Coloque a carne em um pote, tampe e deixe na geladeira. Não tem problema se esfriar, é até melhor porque fica muito mais fácil de fatiar. O caldo que ficou na panela é tão importante quanto a carne nessa receita. Tem muito sabor que ficou dos legumes e dos ossos. Passe tudo para um pote usando uma peneira fina para não ir nenhum osso ou legume. O que sobrou na panela pode ir fora. Depois de passar pelo forno e pela panela de pressão, não tem mais nada o que aproveitar da cenoura e da cebola. Tampe o pote e guarde na geladeira. Agora para uma conserva simples que acompanha o sanduíche. Em uma bacia vai alguns legumes picados. Pode usar todos eles na mesma medida. Pepino japonês, que é melhor cortar retirando as sementes. Couve-flor, cebola e cenoura cortada em pequenos cubos. Antes de montar a conserva nos potes, fica mais fácil de deixar homogêneo misturando tudo na bacia. Pode adicionar também um pouco de pimenta calabresa e um pouco de orégano. Como tem muita coisa, tentar misturar com uma colher é perda de tempo. Use as mãos mesmo que o resultado fica melhor e é mais fácil e mais rápido. Escolha um pote, que tem que ser de vidro, e coloque todos os legumes da maneira que você achar melhor. Não é desse jeito. Assim é quase tão bom quanto arremessar à distância. Como eu acabei picando muita coisa, me rendeu 2 potes de conserva, e o tanto de líquido para fazer vai variar de acordo com essa quantidade. Para esses 2 potes, eu fiz uma mistura de 2 copos americanos de água, 2 copos de vinagre de álcool,
uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. Coloque no fogo alto e deixe ferver mexendo de vez em quando, mas principalmente no começo até dissolver o sal e o açúcar. No momento que ferver, tire do fogo e despeje nos potes até cobrir todo o legume. Se faltar um pouco, não complete com água que diminui bastante o sabor. Faça um pouco mais de mistura. O resto do trabalho na conserva é do tempo e da gravidade. Quando a conserva atingir a temperatura ambiente, já está boa, mas o gosto melhora bastante depois de um dia. Como eu filmei tudo isso em 2 dias, um pedaço do lombo já foi embora. De novo, eu não vou falar quem foi, mas provavelmente fui eu. Com a carne fria, você vai precisar de uma faca extremamente afiada ou um mandolim para cortar. O mandolim é ainda melhor, porque é mais fácil de conseguir fatias bem finas, do mesmo tamanho e não depende do seu manuseio com a faca, que se for igual ao meu, nós dois vamos ser expulsos do MasterChef. Com o lombo fatiado, vamos de volta ao fogão. Em uma panela, coloque o caldo da carne e ferva. O tanto de caldo na panela vai depender do número de sanduíches que você vai fazer. Quando ele ferver, junte as fatias de lombo e deixe na panela por 1 a 2 minutos. O lombo é uma carne bem seca, e esse processo de esquentar no caldo umedece ele mais e acentua bastante o sabor. Tire do fogo e é só montar os sanduíches. O melhor pão para ele eu acho que é o pão francês. Divida no meio e com um pegador de macarrão coloque o lombo. Pode ser generoso, você merece. Sobre o lombo vai bastante da conserva de legumes. E agora é só fechar. Corte no meio e fique entusiasmado com o resultado do seu trabalho. Antes de comer, pegue um pouco do caldo da panela e coloque em uma cumbuca. Lembra que eu falei que ele é tão importante quanto a carne nessa receita? Eu recomendo muito dar uma mergulhada do sanduíche no caldo. Você vai se surpreender do quanto de sabor ficou ali e com certeza vai ser um sanduíche que será necessário uma repetição.